Eu lembro, assim, a primeira vez que eu escutei uma história, a primeira vez que contaram uma história para mim, eu não saberia te dizer, mas provavelmente, possivelmente, quando eu era muito novo, hoje eu tenho lá meu filhinho e uma das maiores alegrias que eu tenho é poder contar histórias para o meu filho, ainda que seja a mesma história muitas vezes. Entenda muitas, assim como muitas vezes. Você termina de contar a história, Cazé Jacaré. Cazé Jacaré estava pegando sol, sentiu calor, mergulhou na lagoa, se refrescou, voltou. E aí, Cazé Jacaré. Cazé Jacaré. Você tem que contar essa história muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E assim, eu acho isso maravilhoso demais. Fico ali amarradão, fico feliz. E a gente tem compartilhado outras histórias para ele, histórias do Evangelho. Eu não sei a primeira vez que te contaram uma história. Você consegue lembrar a primeira vez que você escutou uma história? Ou você consegue se lembrar de uma história bem bacana que te contaram e você ainda era muito novo? Você tem essa recordação? Que histórias que você gostava quando você era criança? Você gostava de ouvir histórias? Você era apreciador de histórias de super-heróis, histórias de essas histórias clássicas que existem e vai passando de geração em geração? Você gosta de histórias, aquelas histórias que sua avó conta, que sua tia conta? Você gosta de conversar com seus amigos? Você gosta de estar entre amigos compartilhando histórias? Eu me lembro que quando eu era adolescente, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu era bem antissocial, bem antissocial. Se eu fosse um adolescente da minha época, hoje, se fosse eu, túnel do tempo, agora eu tenho 15 anos, provavelmente eu não falaria com a maioria de vocês e não faria questão de fazer isso. E eu teria aqui alguns poucos amigos e estaria assim bem satisfeito, bem feliz. Mas eu gostava de estar com os meus amigos e eu gostava de ouvir histórias e contar histórias. Jesus, mais uma vez, está com a gente aqui e ele vai contar mais alguma história hoje e semana que vem. Ele tem feito isso semana após semana. Deus tem se revelado para a gente semana após semana. A questão é o que a gente vai reter de tudo que tem sido conversado aqui. Como que vai ser contada a nossa história dessa geração? Qual vai ser a nossa história daqui a 10 anos? Quando vocês já não mais serão adolescentes, vocês já vão ser jovens, provavelmente trabalhando, alguns casados. Qual vai ser a nossa história? O que vão falar a respeito de você? O que vão contar sobre a sua vida? Você individualmente. E a gente, enquanto um grupo que se reúne, porque confessa Jesus como Salvador, o que vão falar da gente? 2017, 2018, 19, 20, 21, havia um grupo de adolescentes que se reunia e essa era a história da vida deles. Aconteceram naqueles dias esses e aqueles fatos. É isso que eu posso dizer. Vitor viveu isso, aquilo e aquilo mais outro. Diogo fez isso, fez aquilo e tal. Pedro, lembra de Pedro? Lembra daquela pessoa que Pedro levou? Lembra daquela vez que ele pregou? Poxa, lembra de Pedro Mota que tocava e tal? Aconteceu isso assim, assim, assim. Serão histórias relevantes, daquelas que a gente ouve e de alguma maneira ficam marcadas para sempre na nossa vida, no nosso coração.
não fatos superficiais que se perdem. Você pensa nessas coisas? Você, que é a geração touch, a gente já falou sobre isso aqui, que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, está fazendo diferença? A verdade do Evangelho que tem sido pregado aqui, desde janeiro a gente está compartilhando com vocês, o Evangelho de Marcos. E aí? O que mudou? É bom estar reunido aqui para escutar a verdade do Evangelho? De coração. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida com honestidade. Diante de Jesus. Você gosta de estar aqui porque você está ouvindo a palavra? Está experimentando a palavra? Em algum momento, você para pensar nessas coisas? A gente vai ler aqui a parábola, está lá no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versos 21 a 25. Você pode abrir comigo? 4, versos 21 a 25. Todo mundo aí? Olha o que diz. Acompanha comigo. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Até aí. Olha só, qual é o contexto? Jesus está ensinando, está pregando, está curando a verdade do reino, certo? Todo mundo que escutou essa palavra, recebeu essa palavra com alegria e confessou Jesus como o Messias? A gente lê o Evangelho e vê que não. Ele encontra oposição da liderança religiosa do seu tempo. Sim ou não? Sim. A Bíblia fala disso o tempo todo. Os fariseus, os escribas, estão sempre ali se opondo a Cristo. E ele vai encontrar também os seus discípulos, muitas vezes, duvidando. Certo? Então é nesse contexto que Jesus está pregando a palavra. Está iniciando seu ministério. Tem uma galera que não tem certeza se de fato ele é o Messias. E ele vai encontrar grande oposição de gente que o odiava. Pois bem, aí Jesus vem e conta uma série de histórias, uma série de parábolas no sentido de que uns compreendam e outros não compreendam. E o nosso desejo é que vocês sejam encontrados no grupo daqueles que compreendem as verdades do Evangelho. Amém? Que a gente seja encontrado naquele grupo daquelas pessoas que ouvem essa mensagem e entendem o que está sendo dito aqui. E recebam Jesus Cristo no seu coração. E isso frutifique. Você já começou a aprender algum instrumento alguma vez na vida? Beleza, ó. Aí tem um monte de músico aí. Agora, de todos vocês que já começaram a aprender, a tocar e tal, quem hoje efetivamente toca? Ó, e tem gente pra caramba aí. Cadê? O que você toca? Do lado de Marquito.
É, pô. Hã? Violão? Ih, nunca vi. Levanta aqui lá de cá. A mão aí, quem toca. É, aqui tá tudo. Você também toca violão, cara? É violão? Vai tocar no up também? Vai? Ó, alguém vibrou ali. Beleza. Quando vocês que abandonaram a carreira, se você pegar o instrumento de novo, você consegue tocar bem? É complicado, né? Mas você se considera, assim, alguém que é músico? Você se considera um instrumentista? Você que teve uma aula lá quando você era criança, abandonou a carreira, você se considera músico ainda? Não? O maior problema, né? Você falar que sim. Poxa, eu imagino que todo mundo aqui já estudou ou já tentou aprender uma segunda língua. Pô, inglês acho que todo mundo tem que aprender, não vou nem perguntar. Além de inglês, vocês já tentaram aprender uma outra língua, uma terceira língua? Aí levanta a mão aí. Vocês lembram que eu e Pedro, a gente tem um pacto de aprender francês? Ele já abandonou, cara. Muito tempo, lá atrás, eu nem como eu lembrei agora, cara. Abandonou muito tempo. Vocês vocês levantaram a mão, vocês estão estudando ou já tentaram aprender? Não sabe para quem estou perguntando, ninguém vai responder, né? Vai ficar todo mundo assim, Então, olha só. Quem conseguiu aprender uma outra língua além do inglês, levanta a mão assim, bem alto. Levanta aí. Não precisa ficar com medo, não vou pedir para falar nada. Aqui, ó, Clóvis sabe grego, cara. Então, já quebrou todo mundo. Você pode saber a língua que você quiser. Clóvis sabe grego, já arrebentou. Levanta a mão aí, quem sabe outra língua além do inglês. Ah, calma aí, gente. Um monte de gente levantou a mão, todo mundo com medo. Aí, ó. Posso perguntar a língua que você aprendeu? Oi? Ah, espanhol, né? Mas você é suspeita. Você é suspeita. Eu estudei um pouquinho de francês 2 anos. Aí eu tenho muita dificuldade no aprendizado de uma nova língua. Aí eu não fico falando que eu sei falar francês, óbvio, né? E eu imagino que isso deva acontecer com você também. Se você é daqueles que aprendeu inglês, mas no curso tem dificuldade, pô, você bota lá no currículo, inglês fluente. Não, né? Você põe assim, lê, escreve. Né? João uma vez colocou... Não posso contar essa história, não. Posso contar, não. Ele não era crente, então não tem nada a ver. Não, vou contar. Ele não era crente, não. Aí ele colocou lá no currículo. Estudei, fiz não sei o quê, estou fazendo faculdade, sei lá o quê. Inglês, lê, escreve. Aí depois ele quer saber. Inglês fluente. Aí você tá maluco, cara. Aí vai chegar lá na entrevista, o cara vai começar a desenrolar com você, como é que vai ser? Aí ele, não sei, cara, depois eu vejo isso aí. Pô, cara, doideira, se você não pratica... Eu fiz curso de inglês completo, cara, mas eu não sei, eu não consigo... A parada é a seguinte, eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender, não dá. Essa parada, ou você fala, eu não entendo, eu vejo vídeo, para mim é uma tragédia, eu fico, deprimido. Simone já entende um pouquinho melhor. Mas assim, eu sou um pouquinho mais cara de pau, quando a gente viaja, eu que meto as caras, vou falando e tudo. Aí eu tenho uns primos americanos, que a gente já os visitou, aí lá ficou assim, eu tinha mais coragem para falar, mas eu não entendia o que a interação. Aí meu primo falava, aí eu olhava para Simone, a Simone traduzia, aí eu falava, aí ele percebeu, ela escuta, ela ouve, você fala. Ela entende, traduz... Era isso, é mó doideira, cara. Por quê? Eu não pratico essa parada. Né? A gente vai praticar francês? Mas nada, cara, você já largou a aula há muito tempo, cara. Tem alguém querendo aprender francês, não? João Marcelo? Quer nada, cara. Você faz matemática, pô, números. Faz uma parada lá muito louca, pior que francês, todas as línguas juntas. Quem que traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha? Candeia é luz, é um luminário, beleza? A gente está aqui o quê? No período de Jesus, não tinha lâmpada elétrica, não tinha microfone, tinha que falar assim. Então, devia de ser perrengue, né? Na sua casa você entrou... Quem ventou semana passada aí, faltou luz na sua casa? Faltou na sua casa? Faltou, Emily? Cadê? E aí, você mora lá na Zona Sul, pô. Pode faltar luz lá não, tem que faltar luz aqui onde eu moro aqui. Quanto tempo ficou sem luz lá? Derrota, né?
Essa semana eu vim aqui para a igreja, terça-feira, teve uma reunião aqui. Aí, tô tranquilão. Aí, Simone manda mensagem, faltou luz. Aí, Jesus, faltou luz, cara. Faltou a luz, é muito ruim. Aí eu fui para casa, graças a Jesus Cristo de Nazaré, estava ventando. A luz voltou às 5 horas da manhã. Aí eu dormi com a janela aberta, não faço isso há milênios. Simone tem medo de entrar bicho, barata voadora e tal. Aí eu estava lá, amarradão, ventinho, senti até frio de noite. Mas aí a luz voltou às 5 da manhã, né? Fecha tudo, liga o ar-condicionado. Nessa época que não tinha luz, não tinha nada, cara. Então, olha só, Jesus está falando o seguinte, ninguém pega uma vela, vou simplificar, e bota escondida debaixo de uma vasilha. Se você for ler a versão antiga, vai falar alqueire. Eu tive sempre dificuldade de entender esse texto, porque eu lia na versão antiga, e alqueire para mim é um pedaço de terra. Aí depois que eu fui descobrir que alqueire é uma vasilha que você põe uma quantidade de sementes, aí você vai semear a terra. Aí o que eles fizeram? Poxa, a quantidade de semente que cabe nessa vasilha vai semear uma determinada área, essa área então vai se chamar alqueire. Poxa, eu nunca entendi esse troço, cara. E não tinha explicação na Bíblia. Mas beleza, uma vasilha que você bota semente ali para semear, tranquilo? Ninguém pega uma vela e põe debaixo de uma vasilha. Ninguém pega uma vela e uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Por quê? Não vai cumprir a finalidade. Não vai cumprir. Essa era outra ilustração que eu ia fazer que eu esqueci. Se você já pegou alguma coisa e usou para uma finalidade diferente daquela que ela tem. Exemplo. Arthur brinca lá em casa. Então, se você segue Simone lá no Instagram, ela posta as paradas lá, né? Aí hoje eu estava lá no trabalho, eu olhei, ele pegou umas panelas. A panela é para você fazer comida, beleza? E o mexedor lá, a colher de pau, sei lá o quê, é para você mexer a comida. Tranquilo, essa é a finalidade da panela. Arthur transformou em bateria, pegou a panela, virou a outra. Ele bate na vontade, bate forte, entendeu? Então ele deu uma finalidade diferente para aquilo ali. Você já usou alguma coisa assim, diferente da finalidade que tinha? Várias vezes. Fala um exemplo aí. Eu estou quase pedindo para você falar no microfone. A finalidade sua hoje aqui não é falar no microfone, mas só para ilustrar. Aí você fala alguma coisa. Não, né? Tá bom, beleza, vou fazer isso com você não. Então, olha só. Pegar uma vela, colocar debaixo não tem sentido nenhum. Tranquilo até aí? Mas por que Jesus está falando essa parada? Aí ele vai dizer no verso 22, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. O contexto não é de oposição, o contexto não é de resistência, a galera não está entendendo o que está acontecendo. Desde que o homem cai lá no Éden, Deus vem se revelando progressivamente para o homem. Não é assim que funciona? Então Deus vai, fala com Noé, aí manda o dilúvio e tal, depois vem Abraão, vou fazer de ti uma nação, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. E Abraão, vem Isaac, vem Jacó, os 12 filhos, vão para o Egito. Depois de 400 anos, sai um faraó, entra outro. Tem detalhes maneiríssimos dessa história, mas se eu for falar aqui, a gente não vai sair daqui hoje. Aí o povo vai para a terra prometida, juízes, reis, etc. Mas o povo estava esperando um rei, não teve paciência, a gente quer um rei logo, o rei não chega, não era o tempo de chegar o rei. Aí ele manda o rei lá, um rei humano, não era um rei segundo o coração de Deus, era Saul, não foi legal. Depois vem Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, mas que ainda não era o Messias prometido. Existe essa expectativa de que o reino seja estabelecido. Para quem era povo de Deus, havia no coração, estava se esperando isso. Mas o Messias ainda não havia chegado, mas agora Jesus chegou. E quando Jesus chega, porque ele não chegou da forma como eles estavam esperando, um rei militar, poderoso, como Israel era antes, então os caras não entendem essa parada. Como assim? Então a galera não entende. Mas Jesus vai dizer o seguinte: essa verdade, por hora, ela está assim, como que escondida, como que não totalmente manifesta, não totalmente revelada.
Então, como que uma lâmpada embaixo da candeia? Como que uma lâmpada embaixo da cama? Porém, nada há oculto senão para ser revelado, nada escondido senão para ser trazido à luz. Ou seja, mas essa verdade ela vai brilhar. Por enquanto está assim, está oculto. Mas essa luz vai brilhar. E isso acontece quando? Quando Jesus morre, ressuscita. É aí que a Bíblia vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto a todos os seus filhos, a quem Deus quis fazer conhecer as belezas da glória desse mistério que é Cristo em nós, esperança da glória. Isso é maravilhoso demais, cara. Isso é maravilhoso demais. Jesus se revela no tempo da oportunidade, cara. Eu falei que tem detalhes preciosíssimos na palavra de Deus e você tem que escavar, você tem que estudar. Quando eu falei que o povo vai para a terra prometida, quando Moisés, vocês lembram da história de Moisés? Ele foi salvo por um cesto que foi jogado no rio. Aí quem pegou Moisés das águas foi uma mulher. Então, segundo os historiadores, segundo a galera que manja do assunto, não tinha possibilidade de uma mulher tirar Moisés da água ali. A ordem, o decreto era o seguinte: nasceu, menino hebreu, morre. Mas porque era uma mulher que era, na verdade, ela que mandava na parada, ela era a rainha, vamos dizer assim, entendeu? Então, conta-se na história, não do povo hebreu, mas na história do povo egípcio, que houve naquele tempo uma mulher que ela que mandava. Cara, a providência de Deus, o troço é maravilhoso demais. E num período em que sucedeu, um período em que não egípcios estavam no trono do rei lá do Egito, mas uma galera de outra terra que conquistou. Então, são detalhes que você vai estudando, você vai vendo, caramba, como que Deus, seu projeto, a sua revelação progressiva vai acontecendo de maneira espetacular. É igual a história de João Batista. Depois você pesquisa a história de João Batista, como é que ele nasce. Quando o pai dele entra lá e tem a revelação do anjo. Tudo maravilhoso demais, cara. Olha só, não tem nada oculto que não vai ser revelado. Isso já aconteceu, graças a Deus. Vamos em frente aqui? Verso 23. Aí a gente tem uma advertência aqui. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Então tem um alerta de Jesus dizendo para a gente o seguinte: olha só. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que está sendo dito aqui. O que a gente está dizendo aqui é da maior importância, da maior relevância. Na verdade, é a diferença entre onde você vai passar a eternidade. Tem tudo a ver com o que está sendo revelado aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 24. Verso 25. Perdão, 24. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais, lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Diante de todas essas histórias que você tem ouvido aqui, ao longo dos seus 15, 16, 17, 18 anos, quem é Jesus para você? Como que você mensura o reino? Como que você avalia essa mensagem? Como que você responde a essa mensagem na sua vida? É com a medida que vocês medirem aquilo que Jesus está falando que vocês serão julgados. E mais, a quem tiver, ou seja, para quem essa palavra não é apenas palavra, não são apenas palavras, para quem essa palavra fez todo sentido,
caiu no seu coração, transformou a sua vida e sua história, esses vão receber ainda mais. Esses vão receber a vida eterna. E para aqueles que essas palavras são meras palavras, mas vive de maneira diferente daquilo que é proposto aqui, até o conhecimento e a compreensão que você pensa que tem disso aqui, isso lhe será tirado. Você não vai caminhar com Jesus, com a gente, pelos séculos dos séculos dos séculos. Aquele aprendizado, aquele conhecimento que você supõe ter, que você pensa que você tem, até isso lhe será tirado. Entenderam a seriedade do texto? Quero fazer 2 aplicações com vocês. A primeira, o texto diz que ninguém coloca uma lâmpada escondida, mas antes em um lugar onde possa iluminar. Em primeiro lugar, que você ilumine todos à sua volta. Que você ilumine todos à sua volta. Amém? Interessante que Jesus fala de colocar essa lâmpada debaixo da cama ou colocar debaixo de uma vasilha que seria usado para semear. Aí um dos textos que eu li que eu achei bem interessante. Quando que a gente faz isso? Quando que a gente esconde essa luz que na verdade deveria estar iluminando? Porque Jesus poderia ter usado vários exemplos. Aí a pessoa vai dizer assim, é o Hernandes Dias Lopes que vai dizer isso. Poxa, Jesus fala de colocar essa luz embaixo da cama, como se estivesse fazendo alusão ao fato de você descansar em você mesmo, esconder essa luz em você, em vez de trabalhar no sentido de iluminar. Quando que você esconde essa luz, essa verdade que deveria estar dentro de você? Porque, na verdade, você recebeu essa verdade para que você ilumine. De repente, são os afazeres do seu dia a dia, as preocupações que você tem, aquilo que você projeta como ideal de vida, e o tempo está passando, e agora é o Enem, e daqui a pouco é a faculdade, daqui a pouco é o casamento, e a vida passou. E a lâmpada ficou sempre lá escondida e não iluminou ninguém. Não cumpriu o propósito para que foi feito. A ideia é que essa verdade ela tem que brilhar cada vez mais. Olha para a vida dos apóstolos. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Se antes eles estavam em dúvida, a partir daquele momento não. Todos eles foram martirizados por causa do amor ao Evangelho. Paulo vai escrever várias cartas. Pedro vai escrever, Tiago, a vida desses homens, desses discípulos que consideraram bem aquilo que foi dito por Jesus, foi inteiramente transformada, cara. Então, se num primeiro momento Pedro negou, se num primeiro momento um duvidou, Tomé duvidou, e o pessoal fugiu e correu, agora não, cara. Agora que essa verdade foi revelada, que eles entenderam esse mistério, as vidas deles nunca mais foram as mesmas. Poxa, eles receberam a vida eterna, eles habitam com Jesus, a gente um dia vai estar junto com essa galera toda, porque a promessa de Jesus é sempre assim. Quando ele cura lá a filha de Jairo, ele cura e ainda fala assim, poxa, dá de comer para a menina. Então ele não só curou, mas deu de comer. Quando Salomão pede sabedoria, Deus dá só sabedoria? Deus dá sabedoria e dá riquezas e dá tudo mais. Quando a gente pede a Jesus, coloca a nossa vida diante de Jesus e pede a Ele que a verdade dele seja instalada em nós, Ele não só faz isso, mas Ele faz com que sua vida brilhe e que você seja de fato alguém que abençoa, que é abençoado e que tem paz, que confia em Jesus e que sabe se você for chamado hoje, você vai estar na presença de Jesus eternamente. Amém? Número 2.
Viva em conformidade com a revelação que você recebeu. Viva em conformidade com a revelação que você recebeu. Glorifique a Jesus e manifeste o amor dele na vida do próximo. Glorifique a Jesus e manifeste o amor de Jesus na vida do próximo. Como que a gente vive, como que a gente expressa na prática o fato de que a gente considerou essa mensagem verdade para a nossa vida? É na maneira que você vai se comportar, é no seu testemunho, é na forma como que você vive. Então, olha só, com a medida que você medir, você vai ser medido. Mas como é que se dá isso? Quando a gente olha para a vida um do outro. Quando a gente enxerga Jesus na vida um do outro. De fato, se você é alguém que ama Jesus, cara, você vai se comportar como quem ama Jesus, cara. Você não vai fazer idiotice por aí. Deus pede ao homem aquilo que é razoável. Deus pede ao homem aquilo que é razoável. Tranquilo até aí? A questão é a seguinte. O que é razoável, que é pedido na palavra dele, de repente é demais para você. De repente pode ser difícil demais, desafiador demais, pesado demais. Talvez porque, diante dessa verdade aqui, e das histórias que você ouve, e das possibilidades que você tem, pode ser, cara, que você faça uma análise assim, de que Jesus de fato é um cara legal, mas existem outras coisas que têm tomado conta do meu coração. É evidente na sua vida que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele reina? Você vive para a glória dEle? Você tem compartilhado esse Evangelho? Você tem falado de Jesus? Você tem falado de Jesus? Semana após semana, cara, invariavelmente a gente vai ter que tocar nesse assunto aqui. Você compartilhou o Evangelho essa semana com alguém? Você testemunhou do amor de Jesus na sua vida? Você contou histórias a respeito de Jesus na sua vida? Se de fato recebemos as verdades do reino, isso deve ficar evidente em nossas vidas, na forma como vivemos o reino e na forma como compartilhamos o reino. A gente está no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Se Jesus assim permitir, a gente vai continuar, até que um dia a gente vai concluir isso aqui, e a gente vai passar a estudar outros textos, outras palavras. A gente vai ao Go Camp, eu espero que você esteja inscrito, e lá a gente vai meditar. Mas, cara, no fim das contas, diante de tudo que você ouvir ao longo de toda a sua vida, o que vai ficar é o que você fez com essa verdade que um dia você recebeu. Eu não sei se esse tipo de assunto gera crise no seu coração. Eu entendo que cada um tem um tempo de caminhada no Evangelho. Tem gente que já está aqui há bastante tempo. Tem gente que ouve essa palavra, isso só reforça algumas convicções no seu coração. Tem gente que está chegando agora, não está entendendo muito o que a gente está falando, está doido para o culto acabar. Tem todo tipo de gente aqui, isso é natural, é assim mesmo. À medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai ouvindo, a gente vai amadurecendo. Então, Jesus é que sonda o coração de cada um. Mas eu confesso que eu tenho colocado diante de Jesus a vida de vocês, no sentido de que essa parada faz a diferença, cara. Porque eu não considero o tempo perdido a adolescência que eu vivi com Jesus, a juventude que eu vivi com Jesus, meu tempo de casado, 10 anos que eu vou fazer, e casados diante de Jesus, para a glória dele, meu tempo de pai, cada minuto, cada história contada, meu tempo de discipulador, meu tempo que eu fui supervisor de célula, todo o tempo investido no reino, todo o tempo que a gente pode caminhar junto. Cara, isso tudo para mim é maravilhoso demais. Eu acredito que é muito mais do que eu merecia, acredito que Jesus Cristo tem sido maravilhoso demais, eu acredito que a gente pode ter uma história bonita demais contada daqui a um tempo, uma história que glorifica Jesus. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos.
que você fale com Jesus nesse momento. Coloca a sua vida diante dele. Semana passada a gente falou que o semeador semeia a palavra. Hoje a gente está enfatizando outros pontos. Como que está seu coração? Você consegue sair da sua posição? Tem havido progresso do Evangelho no seu coração? Ou você até gostaria de viver isso tudo que a gente fala aqui, mas na real é muito difícil? Você sai daqui animado, sexta, sábado, domingo, mas segunda, terça, parece que a parada não flui e já vem uma dificuldade, um problema, e você acha tudo difícil demais. O mistério do reino foi revelado para aqueles que são filhos de Deus, para mim, para você. E o grande mistério do reino é que o reino é de Jesus Cristo, é Ele que faz o crescimento, a nossa parte é viver para a glória dEle, compartilhar a verdade dEle. Jesus querido, obrigado mais uma vez pela sua palavra que foi revelada aqui nessa noite. Os teus adolescentes estão diante da tua presença, Senhor. Você conhece o coração de cada um, Senhor. Você conhece o quanto cada um tem semeado. Você sabe, Deus, aqueles que têm desejado semear mais, mas de alguma maneira têm tido dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, que essas dificuldades caiam por terra, Senhor. Deus, que eles vivam para a tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles frutifiquem, Senhor. Que eles compartilhem do teu amor. Que eles saibam dizer não ao pecado, Senhor. Deus, se de fato eles têm vivido uma vida de pecado, que caia por terra em nome de Jesus. Todo tempo perdido com aquilo que não te agrada. Todo tempo situações que causam uma tristeza ao Espírito Santo. Senhor, tira isso do coração desses adolescentes. Que a história que se contada a respeito deles seja a história mais bonita, Senhor. História de adolescente que disse sim para Jesus. Por favor, Senhor, faz essa obra no coração de cada um. Eu peço dessa maneira. Revele a tua verdade, Senhor. Que eles sejam como gente que ama você, Senhor. Não permita que nenhum deles se perca. Por favor, Senhor. Guarda os seus corações, guarda as suas mentes. Diante de todo o ataque do inimigo, diante de toda proposta maligna, que eles resistam, que eles saibam que o coração deles pertence a você, Senhor. Guarda a vida dos nossos adolescentes. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, por favor, tira todo o empecilho para que o teu reino avance no coração deles, Senhor. Se a família está desestruturada, você é aquele que tem poder de estruturar tudo. Se seus corações estão entristecidos por alguma situação, Pai, traz cura para esses cada um deles e faz muito mais. Deus, confusas, ilumina a mente deles, Senhor, de acordo com a tua palavra, Jesus. Se falta amor compartilhado, ensina a gente a abraçar um ao outro aqui nesse lugar, Senhor. Que a gente se ame, que a gente compartilhe histórias que te glorifiquem, Senhor. Faz desse grupo que se reúne nesse lugar um grupo segundo o seu coração, Senhor. Que teus dons sejam derramados na vida deles. A gente pede isso em oração, que teu Espírito Santo derrame dons espirituais na vida de cada um aqui, Senhor. Que eles sejam capazes de orar e que a gente veja cura, Senhor, nessas orações. Que eles sejam capazes de abrir a tua palavra, as Escrituras, Senhor. Dá discernimento espiritual para cada um aqui avaliar situações da vida, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo atue de maneira poderosa na vida deles, Senhor. Levanta líderes de célula, levanta supervisores nesse lugar. Levante gente que quer servir, não para aparecer, não para, de alguma maneira, ficar em evidência, mas gente que quer promover o avanço do teu reino, Senhor. Deus, a gente não tem condição de fazer essa obra, de levar essa obra adiante. Mas a gente sabe que se você estiver com a gente pode te servir melhor, Senhor. Usa teus adolescentes, Senhor.
Eu não sou mais adolescente, Clóvis não é mais adolescente. Pai, em nome de Jesus, usa os teus adolescentes para fazer aquela obra que você deseja fazer aqui nesse lugar. Faz assim, Senhor. Você está ouvindo a oração de cada um, você conhece o coração de cada um. E eu te peço mais, em nome de Jesus, se alguém aqui de fato não te ama, não te recebeu como Salvador e nem vai fazer isso, tira do meio da gente, Senhor. Afasta do meio da gente aquelas pessoas que não querem compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Por favor, livra a gente de gente que não te ama, não vai te amar, Senhor. E que está aqui só para atrapalhar. A gente pede diante da Tua presença, tira de nós todas as pessoas que não te confessam como Salvador, que têm um discurso da boca para fora, mas que não vivem. Em nome de Jesus, tira essa gente do nosso meio, Senhor. E que permaneça aqui aqueles que verdadeiramente te amam, que são teus filhos, que querem viver para te glorificar. Faz assim. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.